Pessoal, vamos em frente, dando continuidade ao nosso curso de Kanban, Kanban Expert. Vamos entrar agora no tópico Sistema Kanban. Nós já falamos da origem do Kanban, o que é Kanban, cartão Kanban, quadro Kanban, agora Sistema Kanban, ok? O Sistema Kanban é uma metodologia de desenvolvimento Kanban, é uma estrutura que pretende implementar o fluxo de trabalho através dos requisitos de manuseio, juntamente com a capacidade disponível. O que é fluxo de trabalho, gente? Do ponto de vista do sistema Toyota de produção, é uma realização de um processo, de um trabalho, de uma confecção de algum objeto, de algum produto, de algum serviço, sem interrupção, ok? Ou seja, o trabalho segue num fluxo contínuo e equilibrado, sem interrupções e sem aquilo que é a base do sistema Toyota de produção, sem os desperdícios, beleza? Além disso, a metodologia de desenvolvimento Kanban visa melhorar as operações de um fluxo de trabalho, removendo gargalos no nível do sistema, o que eu acabei de falar. Se você parar para analisar os processos, todo processo há gargalo. Esses gargalos geram desperdícios. Então o Kanban vem para ser mais uma ferramenta, mais uma no sentido de não pejorativo, mais uma que pode ser desprezada. Não, uma ferramenta-chave para que o fluxo se dê contínuo, que haja fluidez no processo. Em um sistema Kanban, o quadro Kanban e os cartões Kanban fornecem aos membros da equipe e às partes interessadas uma visão geral do progresso de trabalho, bem como orientação sobre como ele é feito desde o início até o seu fim. Na aula passada eu falei sobre o quadro Kanban. Aqui eu estou aqui com duas raias, certo? De trabalho Kanban, para você entender, para você ver, né, que isso aqui é super versátil. Isso aqui é de outra etapa do processo, porque o quadro Kanban ele representa uma linha, representa um conjunto de máquinas e equipamentos. Aqui eu posso ter duas linhas, aqui eu posso ter duas máquinas, para que você entenda, ó, esses dispositivos eles ficam fixos, né? E eu posso separá-los, beleza? Eu posso separá-los, eles são montáveis e desmontáveis. Tranquilo, gente? Vamos em frente. Um cartão Kanban, que é um item de trabalho, só é puxado de acordo com o limite de trabalho em andamento. Que, mais uma vez, essa sigla, você já deve ter decorado. O IP, Work in Process. A produção, dentro do sistema Toyota de produção, ela é puxada. Por que puxada? Para não gerar acúmulo de matéria-prima entre os processos e de subconjuntos. O que são subconjuntos? Mais uma vez eu falando. Imagina o setor automotivo. Eu dou esse exemplo que é fácil da gente visualizar. Você tem uma linha que monta porta, você tem uma linha que monta bancos. Adianta eu montar mais bancos do que eu posso montar dentro do carro? Não, senão vai acumular a linha de montagem de bancos. Eu vou gerar estoques de bancos, assim como a linha de portas. As portas têm o forro, tem o trinco, tem o motor do vidro elétrico, tem o vidro, tem as borrachas, tem os acessórios. Estão me entendendo? Aí imagine que eu não tenho um sistema puxado, que é o sistema Toyota. Eu vou montar a porta até zerar as minhas chapas que vêm da prensa, que já é outra linha de produção. Enquanto eu tiver matérias-primas para montar a porta, eu estou montando. O que é isso? Não é um sistema puxado, é um sistema empurrado. Já o sistema puxado, o cartão Kanban vai me dizer para a linha de montagem de portas
que eu preciso de portas. Mas isso vai ser dito na hora que eu zerar a porta na montagem do veículo? Não. Vai ser quando eu atingir aquele estoque de emergência, que é o tempo necessário e suficiente para que o cartão Kanban sinalize para a linha de portas que eu preciso de portas, porque tem o tempo de transporte. A porta chega antes de eu zerar a porta que está sendo montada no veículo. Perfeito, gente? Assim como a bateria do carro vai chegar no momento que eu preciso. Não adianta eu ter um estoque gigante de bateria se a minha produção diária, como por exemplo, né, para pegar o dia de 24 horas, é uma bateria por hora. Então não preciso ter um estoque gigante de bateria. Porque senão meu fornecedor de bateria vai receber o pagamento das baterias quando ele enviar as baterias. Embora eu passe um mês para consumir todas aquelas baterias. Do ponto de vista financeiro, seria, eu não quero nem usar uma palavra aqui pesada, uma estupidez. Eu pagar o fornecedor de bateria por bateria de um mês. Enquanto que diariamente eu só consumo 24 baterias. Estão me entendendo? O sistema Kanban oferece um processo gráfico para permitir o monitoramento e aumentar a capacidade de tomada de decisão sobre fases individuais do fluxo de trabalho. Isso é especialmente importante para o trabalho de conhecimento e desenvolvimento de software, que exige transparência sobre o que funciona bem e o que não, entre as equipes Kanban. Identificam onde os gargalos estão para corrigi-los. É lógico, se eu tenho várias colunas de Kanbans, né? Eu vou separar aqui essa coluna Kanban, para você entender o que eu estou dizendo. Olha só. Porque aqui é tudo feito na hora, tá? Porque a aula é AD, mas é como se fosse ao vivo, para você entender. Olha o que eu tenho aqui. É exatamente isso que eu estou falando. Ó. Eu posso ter uma linha, uma máquina que só precise de uma coluna dessa, certo? Então, se essa coluna eu estou esvaziando rapidamente o meu estoque, essa máquina está puxando mais produtos do que o restante. Significa o quê? Que eu não estou cumprindo outra ferramenta do sistema Toyota de produção, que a gente ainda vai falar sobre ela, que é o Heijunka. O que é Heijunka? É o nivelamento da produção, para que a produção flua de forma equilibrada. Se essa máquina está consumindo mais produtos do que essa aqui tem capacidade de me entregar, eu tenho que diminuir a quantidade de cartões dessa máquina. Estão me entendendo? Porque não adianta eu ter aqui, ó, N cartões representando peças e acabar meus cartões antes da máquina anterior ter capacidade de me suprir. Estão me entendendo? Então eu preciso de duas colunas dessa na máquina anterior ou na linha anterior. Eu estou mostrando ao vivo e a cores aqui para vocês. A montagem de uma coluna conforme a necessidade. Tranquilo? Vamos em frente. E aqui eu estou representando um Kanban no software. Scrum e Kanban. Eu tenho a história dos eventos. Eu tenho o que tem para fazer, que é o to do, que é o verbo fazer. Eu tenho o que está em progress, que está sendo realizado. Eu tenho o que tem que ser verificado. Tá vendo a coluna aqui, to verify, que também pode ser usado post-its. Não é obrigado a ser um software. Eu tenho post-its aqui, ó, coloridos. Esse bloquinho vende, tá? Pronto.
Então eu tenho post-it vermelho, post-it amarelo, post-it verde, post-it azul. Cada cor dessa eu defino como sendo um grau de importância dentro daquele meu quadro, ok? Mais uma vez eu digo, comparando o Scrum com o Kanban, o Scrum ele é conhecido no mercado como métodos ágeis. Então já lhe dá a seguinte ideia, não é engessado, beleza? Então o grau de flexibilidade é grande. Eu posso usar um software onde eu tenha terminais na área, representando os quadros Kanbans, ou eu posso usar os quadros Kanbans físicos, como eu mostrei aqui. Para quem não sabe, essas aias vendem, tá? Tem na internet, você não tem dificuldade nenhuma. E eu monto as minhas aias conforme minha necessidade, porque isso aqui, ó, eu tiro, eu coloco, eu acrescento, eu coloco aqui, ó, onde vai meu cartão Kanban, tá vendo aqui, ó? Eu faço questão de mostrar, para você ver a praticidade. Tranquilo, gente? Um sistema Kanban em desenvolvimento de software e engenharia de software é frequentemente usado em combinação com frameworks como Scrum e DevOps. O que é framework? É um conjunto de atividades para realizar uma atividade fim, como por exemplo, um projeto. Por que eu falo conjunto de atividades? Porque você tem atividades dentro do framework, como o sprint, como a reunião, como o backlog, como reunião de entrega, como reunião com o fornecedor, como reunião com o cliente, como reunião para modificação do projeto. O projeto é dinâmico, muitas vezes o cliente pede o projeto de um jeito e no meio do caminho ele muda. Então eu tenho que ter uma reunião para mudança de projeto. E eu tenho reuniões rápidas, reuniões que acontecem em 15 minutos, para que uma decisão seja tomada rapidamente e que o projeto não seja engessado. Ok, gente? Os sistemas Kanban são projetados para gerenciar todos os tipos de informações, não apenas fluxos de trabalho relacionados ao desenvolvimento de software, entrega de software e equipes de software. Outras funções de negócio que frequentemente usam a metodologia de desenvolvimento Kanban são vendas, marketing, recursos humanos, recrutamento, estratégia de negócios, liderança executiva, mudança organizacional e muitos outros. Veja como o Kanban ele é versátil. Ontem eu dei exemplos na aula passada sobre quadro Kanban, que eu uso o Kanban no corpo de bombeiros para saber quantos caminhões estão atendendo um chamado, seja um desabamento, seja uma queda de barreira. Até brincando com você, o gato subiu na árvore e ninguém consegue tirar. Chama o corpo de bombeiro para tirar o gato da árvore. Ou uma casa desabou, ou um incêndio. E eu preciso saber onde esses carros estão. Então o quadro Kanban vai me identificar quantos carros eu tenho reserva. Para você que não sabe, existem carros de bombeiro com capacidades específicas para determinados trabalhos. Por exemplo, eu tenho um carro de bombeiro equipado com lancha. Então daí você já deduz. Vai ser um atendimento no rio, no lago, no mar. Aquela equipe do Corpo de Bombeiro tem outro tipo de treinamento. Apesar de muitos bombeiros atenderem várias flexibilidades dentro dos bombeiros, mas tem uma equipe de mergulhadores. Você acha que a equipe que atende incêndio é o mesmo cara que é treinado para mergulho? Aqui em Recife, por exemplo, tem o Rio Caparibe, um rio altamente poluído, que a gente chama Águas Negras. É lógico que o mergulhador para o Rio Caparibe não é o mesmo mergulhador para o mar. O cara do Rio Caparibe está acostumado a entrar em manguezal, em rios que tem raízes. Então ele já entra preparado para aquilo, ele entra equipado com facas, com lanternas de alta capacidade, para ele poder ver na escuridão, entenderam, gente? Com equipamentos específicos. É diferente para o cara que entra no mar, que ele vai estar sujeito a ondas, que ele sabe onde corre
as correntes marítimas, que são perigosas aqui na orla do Recife, que tem várias correntes marítimas perigosíssimas, que tem muito caso de afogamento, que eles sabem onde tem tubarão, todo mundo sabe, o Brasil todo e o mundo sabe, que a Praia de Piedade, que é aqui na região metropolitana do Recife, no município colado, chamado Jaboatão, tem uma zona que é proibido o banho, porque tem tubarões, mas que infelizmente tem banhistas e muitos são turistas que não sabem. Então você tem o bombeiro que é altamente habilitado para isso. Então o carro de bombeiro é equipado com jet ski. Estão me entendendo? Tudo isso o quadro Kanban ajuda a gerenciar essas atividades, além dessas outras atividades que eu falei aqui dentro da empresa. Vendas, marketing, recursos humanos, recrutamento, estratégia de negócio, tudo é dinâmico dentro da empresa. Então o quadro Kanban ajuda a administrar esses setores. Beleza? Agora a gente vai entrar no software Kanban. Como eu falei, toda vez quando eu vou para um próximo tópico, eu vou ser bem breve. Se motive, se entusiasme, garra, vamos em frente, não desista, não desanime. Você pode estar assistindo esse curso numa madrugada, cansado, com sono. Vamos em frente, tome um cafezinho, vamos em frente. Ok, gente? Veja que eu sou um professor já com uma certa idade, com certo tempo de trabalho, mas eu estou sempre incentivando as pessoas. Eu tenho um grau de energia que eu trabalho 16 horas por dia, as pessoas são diferentes, mas eu uso isso para lhe energizar, para lhe motivar. Tranquilo? Vamos em frente?